Salve futebotequeiro, Rodolfo Gomes na área. Hoje eu tô aqui para repercutir a transmissão, a primeira transmissão da Turner no Campeonato Brasileiro, que representa o primeiro jogo de Campeonato Brasileiro a ser transmitido na TV fechada fora do Grupo Globo na história. Isso é uma coisa muito marcante, então eu resolvi trazer uma resenha do que eu achei a transmissão. Imagino que você esteja acostumado com as transmissões do esporte interativo, afinal eles têm, por exemplo, a Champions League com exclusividade. No próprio Facebook, a transmissão é feita pelo esporte interativo, então meio que não era novidade para ninguém, só que no Campeonato Brasileiro eles trouxeram algumas novidades que eu vou comentar aqui e eu quero também saber a opinião de vocês nos comentários. Com relação à equipe de reportagem, a equipe de narradores, a equipe de comentaristas, como é uma coisa que todo mundo já conhece, eu não vou me dar o trabalho de julgar isso, eu tenho minha posição pessoal sobre o que eu acho do trabalho de cada um ali, mas não convém essa minha opinião porque é uma coisa irrelevante e todo mundo meio que já sabia que eram essas pessoas que iam fazer as transmissões. Gosto de alguns, de outros não gosto, mas é assim que é e a gente estava sabendo, está acostumado já com bastante tempo do esporte interativo, desde que ele era o HF lá atrás, com uma equipe muito parecida transmitindo jogos, desde aquela época que eles faziam Premier League há 1000 anos atrás, eu já estou acostumado com esse tipo de transmissão. Então eu vou focar em alguns detalhes mais técnicos, né? Primeiro que eu achei assim a transmissão um pouco mais escura, visualmente falando, do que a gente está acostumado quando é no Sport TV, no Premier, etc. Isso me incomodou um pouco, achei diferente assim a iluminação, mas é uma questão também de costume, nada também tão relevante para se falar. A câmera eu achei ela um pouco mais alta e eu particularmente, eu sei que muita gente odeia isso, mas eu particularmente não vejo problema nisso porque eu sou um cara muito aficionado em tática e quanto mais alta a câmera eu consigo ver a predisposição tática de ambos os times e analisar isso. Isso então para mim não me incomodou em nada. Agora o que me incomodou e que eu não tenho como deixar de falar é aquele tal do torcedor fake, que não tem outro nome para chamar aquilo, que o Esporte Interativo lançou. Qual que é a ideia? Eles vão em cada jogo trazer uma espécie de torcedor fanático de cada clube. Eles fecharam lá com os 7 times do Campeonato Brasileiro, eles vão ter os 7 fanáticos desses times que vai reagir durante o jogo, no caso um palmeirense lá reagindo na arquibancada, e eu não tô falando que é fake, que o cara é corintiano, nada disso. O cara pode até ser palmeirense, mas as respostas dele, a câmera em cima dele o tempo todo e a transmissão ia buscar, então aquelas caras e bocas totalmente nada a ver com o que estava acontecendo no jogo, tipo o cara sofrendo como se fosse uma final de Libertadores e o Palmeiras goleando, assim, um negócio completamente destemperado. A ideia de jirico, a ideia do cara, o cara que teve uma ideia dessa, assim, o esporte interativo, a Turner precisa repensar a posição desse cara lá dentro. É lógico que é uma brincadeira, mas na moral, assim, é um negócio assim completamente horroroso. É como se eles estivessem, na minha humilde opinião, é como se os caras responsáveis pela transmissão na Turner estivessem chamando os seus espectadores, seus telespectadores todos de idiota. Porque é muito difícil acreditar naquelas caras e bocas daquele cara. Me lembrou muito o Maradona naquele jogo Argentina e Nigéria na última Copa do Mundo, que ele estava lá sofrendo, quase morrendo, e depois se descobriu que ele estava sendo filmado de propósito por um documentário dele mesmo, assim. Então ele quis aumentar os sentimentos dele para mostrar a imagem de que ele é o cara que mais sofre pela Argentina e tal. Mas poxa, pelo menos era o Maradona. Quem é esse cara? Um negócio que assim ninguém conhece, um negócio difícil de tragar, difícil de engolir, que na minha maneira de ver prejudicou assim de maneira total a transmissão. Foi um negócio horroroso e que, olha, se eu fosse todo mundo da internet, eu criticaria para que a Turner mudasse essa postura no próximo jogo, porque foi um negócio assim horroroso, ridículo, uma das coisas mais bizarras que eu já vi numa transmissão de futebol na minha vida. Aí, ponto positivo para o esporte interativo, para a Turner, é que eles transmitiram e repetiram o replay enquanto está sendo analisado no VAR, uma coisa que a Globo não faz. E não dá para entender o porquê que a Globo não faz. Dá para entender o porquê a Globo parou de transmitir o replay, porque estava sendo na época que não tinha VAR, muita gente reclamava de interferência externa, a Globo com razão parou de transmitir isso enquanto o juiz não decidisse, porque sem a imagem não teria como um quarto árbitro receber uma mensagem de alguém e de repente mudar
o andamento da partida, mas com o VAR isso não tem por que mais acontecer, porque os próprios árbitros, se assim eles quiserem, eles mesmos podem assistir o lance, então não faz o menor sentido. O esporte interativo, como resposta, teve um tratamento diferente, mostrou o replay e elucidou o público, o telespectador, durante o jogo, assim, porque basicamente não importa o que os juízes vão decidir ou não, a opinião de quem está vendo também é importante. Ficar esperando o negócio para os juízes decidirem e depois que ele decidiu a gente vai analisar se estava certo ou não, fica um negócio completamente bizarro, traz uma tensão para o jogo que é desnecessária, e eu acho que foi bem melhor assim. Prefiro esse estilo do esporte interativo do que da Globo. E eu sei que muita gente aqui do canal é completamente contra o monopólio da Globo, mas isso não vai mudar a minha postura com relação ao esporte interativo no que se diz respeito a críticas. Qualquer coisa que eles fizerem, como foi esse torcedor fake, uma coisa absurda que eles fizeram, que eu já critiquei aqui, que eu achar que devo criticar, eu vou criticar. Eu não estou a favor de uma nem de outra. Inclusive, eu acho que a maneira como o monopólio foi parcialmente quebrado na transmissão de TV fechada não é o ideal do que deveria ser. Eu acho que seria mais legal se Turner e Globo entrassem num assunto e em algumas partidas os dois transmitissem a mesma partida, porque aí o torcedor teria a opção de assistir. Vou assistir aqui pelo Sport TV, vou assistir aqui pela TNT. Eu acho que seria mais legal para o torcedor e fomentaria com que os dois canais quisessem crescer, quisessem melhorar suas transmissões. Agora com jogos exclusivos, ou você assiste em um que está passando, ou você assiste em outro, ou senão você não vai assistir. Eu acho que nenhuma das posições, nenhuma das emissoras cresce da maneira ideal nesse sentido, mas eu quero saber o que você achou da primeira transmissão da TNT, do Esporte Interativo, do Grupo Turner, nesse jogo entre Palmeiras e Fortaleza, se vocês assistiram. Quero que vocês deixem a opinião aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever no canal, e é isso. Grande abraço, até o próximo vídeo.